Agora são 8h14, 8h14. Já está com a gente aqui desde o outro bloco. O Herman Oliveira, que é secretário executivo do Fórum Mato Grossense do Meio Ambiente e Desenvolvimento, para bater papo com a gente. Herman, eu sempre faço uma pergunta, né? Quais os reflexos disso, por exemplo, de lutas pelo meio ambiente para o cidadão comum, né? O cidadão que mora no Pedra 90, o cidadão que mora no Osmar Cabral, no São João del Rei, no centro da capital. Como é que o cara sente os reflexos dessa luta do meio ambiente? Porque a impressão que às vezes o cidadão comum tem, esses caras ficam discutindo essas coisas grandes, ficam discutindo essas coisas macro, não muda a minha vida aqui na ponta final. Não, o que o cidadão pode esperar? O que impacta diretamente na vida, no dia a dia de um cidadão comum? Bom dia novamente, Anderson. Bom dia a todos todas que nos ouvem e assistem pelo canal do YouTube. Primeiramente, agradeço pelo convite. É sempre muito bom a gente estar ampliando nossa audiência e trazer informações qualificadas e é ótima a sua pergunta, porque eu poderia citar pelo menos 3 pontos em relação à luta ambiental. Então, o primeiro, né, para quem está em casa agora, hoje está um dia fresco, né? Você citava agora a questão da chuva. Então, Sim. Só que Cuiabá, Várzea Grande, você sabe como é que é, né? Agora de manhã está fresquinho, quando chegar à tarde está aquele calor calorão, né? insuportável. Então, por exemplo, você pode sentir os reflexos da crise climática na sua conta de energia. Porque, de uma maneira ou de outra, para quem é mais pobre, vai ter pelo menos um ventilador. E para quem tem um poder aquisitivo ou entra numa dívida, vai ter um ar-condicionado. Então, o primeiro reflexo. O segundo reflexo, a gente pode falar sobre a questão sanitária, né? Então, mesmo dentro de Cuiabá e Várzea Grande, e isso no estado de Mato Grosso inteiro, são áreas muito irrigadas. Você tem todo tipo de corpo hídrico, né? Desde pequenos córregos, nascentes, ribeirões, rios, etc., né? E se você olhar o estado da arte desses corpos hídricos no estado, você vai ver que eles estão muito depreciados, muito prejudicados, extremamente degradados, né? Por todo tipo de ação. Então, seja para a perspectiva de lazer, seja do ponto de vista de acesso à água de qualidade, né? O que poderia representar um ganho para a população em vários sentidos. Então, esse decréscimo dos corpos hídricos também afeta diretamente a vida das pessoas, né? Muitas vezes você pode estar banhando num rio, mas você não tem garantias de que a qualidade da água é excelente para banho ou para consumo humano. Esse é um ponto. E, por fim, o terceiro ponto, na saúde. Então, a gente pode não perceber, mas problemas associados a problemas psíquicos, problemas de pressão, problemas de diabetes, estão todas associadas às questões ambientais, né? Seja no período, quando entra o período seco, né? Aí os problemas cardiorrespiratórios, né? Cardiovasculares, associados às queimadas, ou mesmo quando você, por força de uma falta de políticas públicas, de alimentação saudável ou de alimento real, você não tem acesso a esse tipo de alimentação. E aí eu citaria aqui, só para finalizar, uma ação que o Formad encampou no início da pandemia, que foi comprar alimento da agroecologia, de iniciativas de agroecologia, e fornecer para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, imigrantes, estudantes de baixa renda, indígenas desaldeados e assim por diante. E aí o que a gente percebeu? Que, por exemplo, o pessoal às vezes se espantava. Você já viu batata cor de abóbora? Batata doce cor de abóbora? Nunca vi. Batata doce com a cor abóbora? Isso, por dentro. Por fora ela é branca, por dentro ela é maravilhosa, excelente para a saúde. Existem vários nutrientes que não existem em outros tubérculos. Então, só para citar isso. E aí essas pessoas começaram a ter acesso a um tipo de alimento que você não encontra nem nas feiras livres. E um tipo de alimento que... E aí você começa a perceber a diferença quando você gosta de uma abobrinha refogada com cebola. Bom demais. Muito bom, né? Agora, quando você compra da agricultura familiar, das iniciativas agroecológicas, essa abobrinha tem um sabor.
Quando você compra Sim. aquelas abobrinhas que parecem mais uma abóbora grande, aquilo tem gosto de papelão. Aí você começa a perceber a real qualidade do alimento, né? E a necessidade de fornecer, de criar e fortalecer políticas públicas para essa população que vive no campo, que produz alimento verdadeiro, vamos dizer assim. E essas políticas públicas estão sendo fortalecidas ou não? Não, olha, desgraçadamente, desde de 2015, 16, nós temos um decréscimo dessas políticas públicas. Inclusive o desaparecimento, né, de ministérios que foram extremamente importantes para o fortalecimento da agricultura familiar, para as iniciativas de produção de orgânicos e para essas de agroecologia que eu estou citando. Sim. Um assunto macro, né? E eu queria também saber de que forma isso vai impactar no dia a dia do cidadão comum, essa história aí de que a gente pode deixar de fazer parte da chamada Amazônia Legal. No dia a dia do cidadão, quais os reflexos se isso realmente acontecer? Bom, então, como eu dizia anteriormente, né, uma coisa vinculada a esse campo socioambiental tem relações indissociáveis, né? Ou seja, inseparáveis do fato do Mato Grosso pertencer à Amazônia Legal. Então, você tem políticas diferenciadas, políticas econômicas, políticas tributárias, fiscais, diferenciadas para os estados que pertencem à Amazônia Legal. E isso tem reflexos na questão industrial, então, na geração de empregos, na empregabilidade, né, vamos dizer assim, e também no campo da saúde, porque você tem programas específicos para os estados da Amazônia Legal, entendendo que ele tem uma particularidade sanitária e que aí ele precisa de um pouco mais de recurso para dar conta, por exemplo, potencial malarígeno de certas regiões, né? Então você precisa de mais aporte de recursos do sistema, tanto do Sistema Único de Saúde quanto dos fundos especiais, dos programas, né, vinculados aos estados da Amazônia Legal, para atender às necessidades dessa população nesses estados. Ou seja, né, você pode ter um agravamento das questões de atendimento de saúde para a população, inclusive para a população urbana. Não só para a pior população que já rural. tá, bicho. Pode ficar, então, a gente, quando acha que não pode piorar, quer dizer que pode ficar pior ainda, é isso que você está dizendo para mim, se isso for aprovado? Sim, é isso que eu estou dizendo para você. E assim, olha, com todo respeito, né, não gostaria de ser indelicado, de ser deselegante com os proponentes, mas isso é de uma irresponsabilidade brutal, porque o que eles estão propondo está vinculado especificamente, Anderson e demais ouvintes, a uma região específica do Estado, que é a região Centro-Norte. Então, toda a justificativa do projeto é para atender uma parcela. Além disso, você também vai ter uma anistia dos crimes ambientais, né? De pessoas que eles estão dizendo que estão numa insegurança jurídica. Porém, o que a gente deixa de perceber também é o seguinte: no momento, inclusive, assim, existe uma relação, e isso não é o Herman que está dizendo, a ciência está dizendo, uma relação entre desmatamento e queimadas e os problemas sanitários, epidemiológicos. Então, a epidemia, né, a pandemia, ela tem uma relação com o avanço sobre áreas preservadas ou conservadas. Portanto, você pode ter um boom de novas doenças caso você avance sobre a reserva legal. E não podemos imaginar que isso vai se restringir exclusivamente às áreas rurais. Não, essas doenças vão acabar vindo para as cidades também. Bom, o Paulo está me perguntando aqui no canal do YouTube, aliás, para você, na verdade, ele está dizendo assim: essa política pública é federal, estadual ou municipal? Ela ocorre por escala, né? Você tem o Fundo do Desenvolvimento da Amazônia e esse fundo vai repassando para os entes federados esses recursos. Portanto, sim, né? Tem um reflexo. Agora, o reflexo, obviamente, né, da política pública é mais nos estados e nos municípios, é na ponta. Pelo que eu entendi, então, esse projeto que está discutido da Amazônia aí, pode até, eu vou falar do jeito que eu entendi, tá, Herman? Pode até beneficiar o cara que cometeu um matamento ilegal e pode ser punido por isso. Se isso aprovar, esse cara vai deixar de pagar a multa, vai deixar de ser penalizado, é isso?
Sim, porque isso já ocorre, né? Você já Aham. tem na história recente de Mato Grosso perdões de dívidas por crimes ambientais, né? Hum, Afora o fato de que os criminosos, né, os infratores, eles já recorrem à morosidade. Você citava agora há pouco, né? A questão da Marielle, a questão do sim. Daniel, né, do Aham. ex-prefeito de Santo André, sobre as mortes e essa impunidade. Essa impunidade, ela também ocorre no campo ambiental, né? Não é só na vara criminal, mas também no direito ambiental isso também ocorre, né? E a justiça, ela acaba sendo lenta também para punir esses infratores, né? E é assim, a É. nossa legislação, né, a nossa Carta Magna, ela garante o direito à ampla defesa e ao contraditório. Sim. Porém, a máquina burocrática e o efetivo, né, a precariedade do trabalho dentro das secretarias é de tal ordem que existem crimes que ocorreram 10 anos atrás que estão sendo julgados em última instância agora, né? E aí você tem todo o problema de prescrição, nós temos um estudo sobre isso. Uhum. E aí Ué, e isso onera, só para finalizar o raciocínio, Anderson, me perdoe, sim. isso Hum, onera toda a população, porque os impostos que nós pagamos para manter o funcionalismo público e a máquina estatal funcionando, é. é, ela acaba servindo para você fazer fiscalização, para você tentar punir esses infratores, e no final das contas, eles ficam nas brechas da lei, né? E acabam se beneficiando da morosidade dos julgamentos, né? E aí tem os problemas de prescrição, Uhum. você tem problemas, muitas vezes, né, de bons advogados, porque fica mais barato pagar um bom advogado do que pagar a multa. Ô, Herman, eu nunca, pelo menos, desculpe a minha ignorância, eu nunca vi ninguém pagar multa ambiental. Olha, Anderson, é É. espantoso. Esse estudo que nós fizemos, eles revelam que os grandes desmatadores, os grandes infratores, eles não pagam as multas. Pois Quem é. paga as multas são os pequenos. Então, você Aí. tem muita multa de gente que vai pescar. Então, apreensão de material de pesca, de peixe fora do tamanho, etc. e tal, né? Ou de pequenos incêndios, de pequenos desmatamentos. E os grandes desmatadores, eles acabam agindo ao arrepio da lei. Então, Herman, aí a gente se reúne lá para grandes discussões, para discutir essa história da Amazônia, bioma amazônico. Os caras vêm do planeta inteiro, gastam uma fortuna para essas reuniões. A impressão que a gente tem, o sentimento que a gente tem é que não adianta nada, né? Olha, Anderson, bom. O meu pai, ele tinha um pouco desse pensamento, né? Com todo respeito. Sim. Mas ele dizia isso. Às vezes a gente brigava, né? Ele falava: não, mas não adianta nada você ficar nessa luta. Eu falei: olha, a gente tem aquela questão, duas, né? Uma que a Uhum. gente precisa demonstrar de que lado a gente está, né? Então, Uhum. a defesa ambientalista, ela não é só uma defesa de primatas, defesa de floresta, ela é uma defesa da vida como um todo. Então, agora há pouco eu citava a questão do alimento, né? A gente vai Uhum. nos bairros mais pobres, o tipo de alimentação a que as pessoas estão sujeitas é uma coisa cruel, sabe? Acabam ficando à mercê de ultraprocessados, sabe? Problemas de obesidade, problemas de diabetes, problema de pressão alta, fora as questões, né? A gente fala o PIB, né? A contribuição do agronegócio para o PIB. Só que nós vivemos uma tragédia que é daquele Hum. romance que virou, acho que virou uma novela, da pobre menina rica, né? Um estado tão Sim. rico, mas com os índices de pobreza e de miséria tão altos, né? A fila do ossinho e essas coisas que a gente vê cotidianamente. É uma coisa triste. Então, quando você diz, olha, como que isso atinge a vida das pessoas? Uhum. Atinge do ponto de vista de que você tem um agronegócio pujante que não gera 100 mil empregos diretos e indiretos. Essa é a grande verdade. E quanto é a população do estado de Mato Grosso? Quanto é a população? Qual é a população de mais de 60%, né? Eu acho que, ou de mais de 70% de habitantes que moram aqui no Vale do Rio Cuiabá, né? Na Baixada Cuiabana, onde você tem Uhum. o adensamento populacional. Como que essas pessoas realmente se beneficiam? Você pode ter um efeito em escala, né? De geração de emprego, mas do ponto de vista da formalidade, esse emprego ele é muito baixo. Essa empregabilidade é muito baixa.
Ô, Herman, eu tô com uma outra pauta aqui que fala assim, né? Que foi designado o deputado federal Nery Geller, do PP de Mato Grosso, como vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Pô, não é você botar o lobo para tomar conta de ovelha, o cara ligado ao agronegócio? Pô, a impressão que eu tenho é essa, não é? Mas é isso. Nós tivemos como presidente da Comissão de Meio Ambiente nada mais, Hum, nada menos do que o nosso ex-governador, o Blairo Maggi. Então, uma vez veio um grupo de noruegueses, né, jornalistas noruegueses, porque o Maggi, não sei se todo mundo sabe, mas ele é uhum. acionista majoritário de uma empresa de farelo e de processamento na Noruega, né? É, e aí eles perguntaram, né? Mas o Blairo, como é que é? Tal. E aí, quando eu disse para eles que ele era presidente da Comissão de Meio Ambiente, eles fizeram uma pergunta que para o brasileiro soa ridícula, né? Eles falaram, mas Sim, isso pode? Ou seja, né, colocar a raposa para tomar conta do ovo, isso realmente pode? Olha, no Brasil pode. Né? No Brasil pode. Porque você, obviamente, não pode responsabilizar uma pessoa sem que seja comprovada o seu caráter inedônio, né? Inidôneo. sim, Mas contudo, né? Como você tem perguntado reiteradamente, né? Como isso que afeta, impacta a vida das pessoas? Ou seja, no concreto, no dia a dia, né? As pessoas se utilizam desses lugares de poder, né? Dessa condição privilegiada, para se beneficiar, né? Para legislar em causa própria. E isso é o que está acontecendo, porque o Nery Geller, tanto quanto o hum, Juarez, são provenientes justamente das regiões onde eles querem onde eles estão utilizando como justificativa para avançar sobre áreas protegidas legalmente, né? Que são as áreas e quem de protocolou na reserva Câmara foi o legal. Juarez, né? Quem protocolou na Como Câmara foi o Juarez, né? Quem protocolou na Câmara foi o Juarez Costa, né? Do MDB. foi ele. E o Nery Geller é o relator, né? Se sente muito honrado com isso, segundo ele. Agora, deixa eu também trazer uma Ah, reflexão para quem está nos assistindo e nos ouvindo, sim, que é que, para entender bem, né, também a forma como a gente raciocina, a gente não pode, né, segundo o meu entendimento, ser ao mesmo tempo vítima e ser herói, né? Então, porque do contrário, você cria uma, um comportamento completamente esquizofrênico, que é o quê, né? Então, na justificativa desse projeto e de outros tantos, né, sempre se coloca assim: ah, o produtor é penalizado, coitado do produtor, ele tem que ficar gastando dinheiro para fazer estudo sobre a reserva legal, ele tem que ficar gastando dinheiro com advogado quando ele comete infração. Mas, ao uhum, mesmo tempo, né, esse mesmo produtor, né, enche a boca para dizer que se não fosse ele, o PIB do Brasil perderia um terço, né, da sua relação com a balança comercial, né, da questão de hum. déficit e superávit. Ora, é, essa situação de vítima, né, ela é na nossa visão, uma conveniência, meramente. Né? Porque aqui Sim. no projeto, eles estão dizendo que a todo ano, a cada safra, o Mato Grosso bate recordes e recordes de produtividade. Ou seja, não há necessidade de avançar sobre a reserva legal. Tá bom já, né? Tá bom do jeito que Tá tá, bom já. né? Ó, o Claro. Paulo, voltou aqui no YouTube perguntando assim: será que todo o problema climático do mundo é originado no Brasil? A fila do ossinho está lá há mais de 10 anos. Não é, né, Herman? Todo o problema climático é que a gente defende o nosso aqui, é isso, né? Sim, claro. Na verdade, e assim, e quando a gente fala, olha, a gente precisa de maior proteção, ou minimamente de manter o que está protegido até agora, né? Porque você tem no direito ambiental o princípio Uhum, da precaução. Né? Como eu disse anteriormente, né? Não dá para a gente achar que você vai continuar desmatando, né? Nos níveis e nos índices, né? Que você continua desmatando e queimando, e achar que isso não vai ter consequência, né? E vai ser, e óbvio, né? Quando a gente fala assim, mas crise climática, isso eu ouvi de um professor uma vez, é a coisa uhum. mais democrática que tem, porque todo mundo sofre a crise climática. Olha, democrático, vírgula, porque uma pessoa rica pode pagar 1.000, 2.000, 3.000 reais numa conta de energia e manter
a sua casa toda, o seu apartamento todo climatizado. O pobre Sim. não. O pobre não. O rico pode comprar um alimento vegano, um alimento agroecológico, um alimento orgânico, né? O rico pode fazer uma compra de sei lá quantos R$ 1.000 no Big Lar. O pobre não. Então, existe uma injustiça nessas relações. Quando o Paulo fala assim, olha, mas o Brasil é responsável pela crise climática? Não. Porém, o Brasil é responsável por todo o processo de produção e de manutenção do ciclo hidrológico, né? Dos rios voadores, dos processos de evapotranspiração das árvores, né? Da manutenção dos corpos hídricos de qualquer tamanho, de qualquer origem, né? E em qualquer bioma ou ecossistema. Então, sem a manutenção disso, todos sofremos. Veja, eu posso citar como exemplo o estado de São Paulo, né? Eu sou da capital. São Paulo era conhecida, né, nos antigamente, eu já tenho mais de 50 anos, quase 60, era conhecido como Terra da Garoa. Me pergunta quando foi a última vez que garoou em São Paulo? Ninguém sabe, ninguém lembra. São Paulo agora é a terra da enchente. E o Mato Grosso, nós já estamos vivendo isso. Eu moro numa casa que agora comecei a descobrir goteiras que não existiam. Você teve aí uma semana de chuvas torrenciais, sabe? Você teve um fenômeno que me acometeu também há 2, 3 anos atrás, que destelhou toda a minha casa. Isso é decorrente do quê, Anderson? Do quê? Da crise climática. Então, é preciso, sim, diminuição do uso e de produção de gases de efeito estufa de todas as origens, ou seja, desde de queima de combustível fóssil, né, passando, inclusive, por alternativas energéticas, porque, não nos enganemos, os lagos e as hidrelétricas também são responsáveis por emissão de metano, né, e também por decréscimo de qualidade de água e decréscimo de qualidade de peixe. Isso também é muito importante, né? Principalmente para quem nos ouve, que gosta de comer um peixinho, né? As pessoas que moram fora de Mato Grosso ficam admiradas, falam, nossa, que coisa deliciosa. Mas nós também corremos o risco de perder nosso pescado. E também, obviamente, você tem a contribuição efetiva de gases de efeito estufa por queimada e desmatamento, e também pela pecuária. É um grande vilão dos gases de efeito estufa. Tá bom. Obrigado pelo papo aqui, viu, Herman Oliveira, esclarecendo para todos nós que cada um de nós precisa fazer a nossa parte, né, para que possamos ter uma natureza com mais tempo de vida. Herman, obrigado pelo papo aqui, um bom dia para você. Obrigado, Anderson, obrigado a todas as ouvintes e as pessoas que nos assistiram. É sempre um prazer, quando precisar de nós, estaremos sempre à disposição para esclarecer. E é importante, né, só para as pessoas entenderem que Mato Grosso na Amazônia é legal.